Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Guimarães e vamos conversar sobre contabilidade de custos. Esta disciplina é uma disciplina muito importante que é cobrada aí nos principais certames que exige um conhecimento mais especializado, um conhecimento mais profundo do candidato em relação à contabilidade, como são os concursos na área fiscal. E principalmente, ao se referir à contabilidade de custo, mais especificamente, os concursos da fiscalização tributária estadual no âmbito do ICMS. Bem, o nosso propósito aqui é, portanto, a resolução de questões de contabilidade de custos elaboradas pela Fundação Carlos Chagas. Antes de iniciar a resolução dessas questões, pessoal, eu dividi toda a matéria, aí mapeando alguns editais de contabilidade de custos, que são exigidos nos principais certames. Eu dividi a matéria em 4 tópicos principais. O primeiro deles, vou falar sobre conceitos básicos. Farei uma breve explanação e resolveremos os exercícios nessa sequência. O segundo tópico são custos para avaliação de estoques e apuração do resultado, que é o propósito da contabilidade de custos. O terceiro tópico, custos para decisão. Aí já podemos enxergar um cunho mais gerencial da disciplina. E, finalmente, o quarto tópico, custos para planejamento e controle. Antes de continuar, pessoal, eu vou explicar por que eu dividi a disciplina dessa forma. É para organizar melhor todo o conhecimento na mente do candidato, para que ele possa caminhar mais tranquilamente sobre a disciplina, resolvendo os exercícios, enfim, chegando ao propósito que é acertar todas as questões de custos do concurso aí que você irá prestar. Bem, vamos falar um pouco sobre contabilidade de custo. Primeiramente, o conceito de custo, pessoal. O conceito de custos diz o seguinte: são recursos sacrificados necessários à consecução de um determinado fim, seja um produto, seja um serviço, que se espera que tragam um benefício atual ou futuro, estou falando de um ativo, para a organização. Bem, o candidato que está estudando, que conhece um pouco de contabilidade, ele vai perceber que a contabilidade de custo, ela atua diretamente sobre o ativo mais importante das empresas, que é o estoque, para ser mais específico na formação desse estoque. Daí a informação de que é um benefício atual ou futuro. Eu estou identificando um ativo. E a conclusão que se chega é que o custo de uma atividade compreende todos os sacrifícios de recursos necessários para desempenhá-la. Então é preciso que o candidato tenha essa noção do que é a disciplina que ele está estudando. Ele chega muito mais tranquilo na hora de resolver as questões da prova. A premissa básica para que se estude custo, para que se caminhe na matéria, e claro, no nosso caso específico, para que se resolvam todas as questões propostas, é que para que se possa determinar os custos de um objeto de custo, seja um produto, um serviço ou uma atividade, é imprescindível que se conheça conceitos, nomenclaturas, terminologias e classificações aplicadas à contabilidade de custo. Ao longo da resolução das questões, iremos massificar esses conceitos, todos esses itens, na mente do candidato. Agora falando, pessoal, inicialmente sobre o primeiro tópico, são conceitos básicos que envolvem a contabilidade de custos. Normalmente, nos editais, eles são divididos assim: uma comparação entre a contabilidade financeira, a contabilidade de custos e a contabilidade gerencial, principais terminologias, nomenclaturas e classificações, isso é cobrado ao longo de toda a disciplina, e os princípios contábeis aplicados a custos. Em relação à comparação entre contabilidade financeira de custos e gerencial, pessoal, a gente percebe, eu coloquei na seta para que vocês tenham já essa ideia, de que a contabilidade de custos foi uma contabilidade que evoluiu da contabilidade financeira ou geral, devido à necessidade de apuração de um estoque com uma nova característica. Não só aquele estoque que é adquirido, que é comprado e depois revendido. Não, o estoque que é formado, que é construído na entidade. Então daí a contabilidade, por ser uma ciência social, que sempre se adequa à dinâmica da necessidade do mercado, ela evoluiu para a contabilidade de custo. Agora é preciso considerar todos os fatores de produção naquele estoque: materiais diretos, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. A gerencial já evoluiu da contabilidade de custo. Percebeu-se a enorme capacidade potencial de fornecer informações para a decisão. Então daí a gerencial utiliza as informações de custo para tomar a decisão. Na verdade, planejamento, controle e tomada de decisão. Então,
é uma sequência. A financeira evoluiu para a de custo, ou ela se modificou, se adaptou para atender uma nova necessidade, e a gerencial decorre da contabilidade de custos. Essa é a relação entre as três contabilidades. Em relação às terminologias, pessoal, serão exigidos nas questões e nos concursos conhecimento sobre o que é um gasto, que pode ser um investimento, pode ser um custo, pode ser uma despesa, o que é uma perda, as nomenclaturas, né, o que é custo de produção do período, custo da produção acabada, custo do produto vendido, custos primários, custo de transformação. Quer dizer, esses conceitos têm que estar sedimentados na mente do candidato. E as principais classificações, que é classificar os custos em diretos ou indiretos, em fixos ou variáveis. Isso também tem que estar muito bem compreendido pelo candidato. E os princípios contábeis aplicados a custo, pessoal, os dois princípios mais importantes são o princípio da realização da receita e o princípio da competência ou confrontação entre despesas e receita. O segundo tópico, que iremos resolver as questões, eu trarei questões sobre custos para avaliação de estoques. Primeiramente, falando do esquema básico da contabilidade de custo, que é a separação entre custo e despesa, apuração do CPV, apuração do CPA, enfim. Esses conceitos, pessoal, também têm que estar claros na mente do candidato. O custeio por absorção é a base desse item, porque o custeio por absorção é o único custeio que é aceito pela legislação societária e pela legislação fiscal. E também é o conceito que é trazido pela contabilidade internacional, no nosso caso, materializado no CPC 16. Ele apropria custos fixos e variáveis à produção. Os fatores de produção, isso tem que estar claro também para os colegas, materiais diretos, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. A questão da departamentalização e o custeio ABC, que o propósito desses dois itens, desses dois temas, é a alocação mais precisa dos custos indiretos, sendo que a departamentalização ela é uma técnica. E o custeio ABC é uma forma de custeio. Na verdade, ele se aprofunda na técnica da departamentalização, indo até as atividades. E outro aspecto importante desse tópico é diferenciar a produção por ordem. Eu tenho que falar dos CIF estimados, isso tem questões sobre isso. E a produção por processo ou produção contínua, que é onde aparece a figura do equivalente de produção. Isso é muito cobrado nas provas de custo, principalmente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Eu elaborei aqui, pessoal, esse slide, esse esquema aqui, para que vocês entendam mais como é o custeio por absorção, como ele funciona, e principalmente se tratando da produção contínua. Essas partes em verde, essas figuras em verde, representam a contabilidade geral ou financeira. E amarelo representam a contabilidade de custo. Percebam, pessoal, que a função da contabilidade geral, no que se refere à produção, é fornecer fatores de produção para a contabilidade de custo, que são ali as contrapartidas de MAD, MOD, CIF, fornecedores, salários a pagar, seguros a vencer, por exemplo. O somatório dos materiais diretos aplicados, da mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação forma o custo da produção do período. Ele é debitado nessa conta estoque de produtos em elaboração. Ela é creditada pelo custo da produção acabada, que é um conceito também que precisa estar claro para o candidato. O CPV, ele vai carregar aqueles produtos que foram fabricados e foram vendidos, levando para a DRE, aí assim a confrontação entre despesas e receitas, apurando o resultado. Esse é mais ou menos o esquema do custeio por absorção na produção contínua. Bem, o terceiro item, pessoal, é custos para decisão. Aí a gente já começa a observar uma visão mais gerencial. Então, eu preciso falar primeiro do custo fixo. O custo fixo tem um comportamento interessante quando há oscilação no volume de produção, porque o objetivo da contabilidade de custo é custear o produto, e principalmente de forma unitária. Eu preciso levar o custo unitário daquele produto e devolver para a contabilidade geral. E o custo fixo, se houver um aumento na produção, ele reduz. Então, isso vai alterar o custeamento de cada produto individualmente. Então, ele necessita de uma análise um pouco mais precisa. Nesse tópico custo para a decisão, já surge a figura do custeio variável, que ele só apropria os custos variáveis à produção. Tem um cunho, portanto, gerencial.
Aí surge o conceito de margem de contribuição e limitações na capacidade de produção, relação custo-volume-lucro, ponto de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem operacional. Então, nesse tópico 3, custos para a decisão, são os principais assuntos que são exigidos e que estão contidos nas questões que iremos resolver. O quarto e último tópico são custos para planejamento e controle, ainda com um aspecto gerencial. Então, eu vou falar sobre o conceito de custo padrão, a formação do custo padrão e a análise das variações do custo padrão, tanto no que se refere aos materiais diretos, à mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação, cujo o elemento custo fixo tem um papel importante nesta análise. Bem, pessoal, essa foi a apresentação inicial. Vamos falar com bastante repetição, massificando o conteúdo no conhecimento, na mente dos candidatos, dos colegas, para que vocês possam caminhar bem na disciplina Contabilidade de Custo. Ao resolver as questões, eu irei dar pinceladas e reforçar todos esses conceitos. Obrigado.